Olha, eu tive, acho que foi janeiro ou fevereiro, uma missão em Nova York, e aí a reunião era com a Judite, que foi a secretária de Transporte e Mobilidade do Bloomberg. E ela que criou aquela ideia toda de fazer aquele sistema cicloviário de Nova York e tantas outras ações de interação da cidade de Nova York, né, fazendo fechamento de ruas. Foi uma revolução. E aí, durante a reunião, uma pessoa super simpática, ela compartilhou com a gente muitas informações que a gente está trazendo aqui para São Paulo. E aí ela falou, olha, Ricardo, nós vamos andar de bicicleta. Eu falei, não, estava um frio danado aquele dia. Eu falei, eu tenho um problema danado, eu sou muito sedentário, até sou um mau exemplo, né? Não faço academia, nada, não vai ser legal esse negócio. Eu falei, mas é bicicleta elétrica. Eu falei, pô, então vamos experimentar. E aí a gente fez aquele passeio lá, que foi muito bacana, e eu pude observar naquele passeio das bicicletas elétricas o quanto tinha de pessoas idosas, obesos, e eu percebi que era um modal, né, de bicicleta que poderia atender uma vasta população, por conta de que a bicicleta elétrica ela dá essa condição para muitas pessoas. E aí coloquei lá no meu Instagram e tive uma sorte da Timbice, junto com o Itaú e o iFood, poder apresentar para a gente hoje essa colocação das bicicletas na cidade, que são 500 bicicletas agora, e teremos 1000 até o final desse ano de 2022. Então, de cara, com 1000 bicicletas elétricas aqui na cidade de São Paulo, fora as outras, a gente consegue dar um avanço grande na mobilidade, no incentivo para as pessoas fazerem o uso importante desse modal. Tem uma questão bastante interessante com relação à questão da bicicleta elétrica, que não é só por questão de ser um luxo ou algo inovador, mas que é fundamental. Nós temos hoje na cidade de São Paulo 14% de pessoas idosas. 14%. Nós teremos em 2030, Carlos, nós teremos 20% de pessoas idosas. E teremos em 2050, 30% de pessoas idosas. E evidentemente a pessoa mais idosa, né, ela não tem tanta facilidade de usar uma bicicleta normal. Isso aqui vai ajudar muito para a gente poder também tornar acessível para as pessoas idosas, para as pessoas que têm dificuldade de locomoção ou de desempenho físico, poder fazer o uso da bicicleta. Além de que, evidentemente, essa questão importante que vocês falaram de poder utilizar para fazer as entregas, hoje uma grande realidade que a gente tem na cidade. Inclusive está tendo essa discussão toda das Dark Kits, né? Mudou muito devido à pandemia, a questão do consumo, da venda e da questão do uso dos meios de bicicleta, de motocicleta, para poder fazer entregas. Eu fico muito feliz de poder estar participando aqui desse evento, agradecer a parceria de todos vocês, agradecer muito a Timbice, o fato de ter aqui o Itaú e o iFood participando desse processo, desse projeto, né? Muito agradecido. E agora a questão é fazer um bom passeio e a gente poder compartilhar nas redes sociais para poder incentivar as pessoas a poderem usar cada vez mais. Parabéns a todos, que a gente possa ter cada vez mais modais diferentes, como teremos o transporte hidroviário aqui na cidade de São Paulo. A gente deve, esse ano ainda, começar pelo menos a parte experimental e ampliar muito a questão do uso do transporte elétrico dos ônibus. Nós teremos 20% dos ônibus da cidade elétricos, ampliar as questões do BRT, ou seja, essa cidade de 12 milhões e meio de habitantes poder cuidar da questão da mobilidade, usando inclusive muita bicicleta. Obrigado a todos e vamos lá, pedalar. Pessoal, bom dia. Hoje é o Dia Mundial da Bicicleta e nesse Dia Mundial da Bicicleta nós estamos aqui com a Timbice, que tem o patrocínio do Itaú e do iFood, fazendo a disponibilização de 500 bicicletas elétricas e até o final do ano teremos 1000 bicicletas elétricas, que é super importante a gente poder ter mais essa opção de andar aqui na cidade por bicicleta. Queria fazer um destaque muito especial, até pela experiência que eu vi em Nova York, de muitas pessoas idosas e um pouco mais que não tem tanta habilidade física para poder andar de bicicleta, que é o meu caso, por exemplo, possa poder fazer uso da bicicleta elétrica, né? Fiquei muito feliz de poder ver lá muitos idosos andando de bicicleta. Um detalhe, inclusive, que eu acabei de falar aqui, nós temos hoje em São Paulo 14% de pessoas idosas, teremos em 2030 20% de pessoas idosas e em 2050
teremos 30% de pessoas idosas. Portanto, também a Prefeitura de São Paulo preocupada com essa questão da gente poder dar o atendimento às pessoas idosas da cidade, e a bicicleta elétrica também faz parte dessa ação para melhorar a questão da mobilidade das pessoas aqui na cidade de São Paulo. Prefeito, bom dia para você, bom dia a todos. Eu gostaria que você complementasse um pouquinho qual que é a importância da bicicleta para a fluidez da cidade, para a mobilidade da cidade, pelo próprio trânsito. E também gostaria de perguntar sobre o anúncio que foi feito no início do ano das ciclovias, das ciclofaixas aqui na cidade. Se eu não me engano, o anúncio foi de 157 quilômetros no ano de 2022, né? Como está isso? Como está esse projeto? Se já, em que fase está, em que pé está? Tá bom. Hoje nós temos na cidade de São Paulo 700 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias. Nós temos nosso plano de metas fazer mais 300 quilômetros, portanto chegaremos até dezembro de 2024 com 1.000 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na cidade de São Paulo, fazendo a reforma e a manutenção daquelas já existentes. A gente tem hoje muitas ciclovias e ciclofaixas que precisam de serem reformuladas, precisa fazer o alargamento para cumprir a questão dos procedimentos necessários de segurança das pessoas. Então essa questão da mobilidade por bicicleta é algo importante para a cidade. E se soma a isso esse lançamento aqui hoje de termos 500 bicicletas elétricas agora e até o final do ano mais 500, portanto somando 1.000 bicicletas elétricas esse ano em São Paulo. Além disso, a gente vai ter outros modais com relação ao transporte hidroviário, vai começar pela represa Billings, que é fundamental. Já fiz o decreto de desapropriação de onde serão os terminais. Os estudos de transporte estão avançando bem, terminamos agora a batimetria. Portanto, a cidade de 12 milhões e meio de habitantes precisa cada vez mais melhorar as suas ações com relação à mobilidade. Temos quase 14 mil ônibus em São Paulo e ter bicicleta, transporte hidroviário e todos os meios com relação a ajudar a mobilidade é fundamental. Dos 300 quilômetros que a gente tem para fazer até 2024, completando os 1.000 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa, nós estamos nesse ano fazendo 154 quilômetros, que já está vários locais em obra, e vamos concluir, portanto, até final de 2024, 1.000 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa. As obras já começaram, então? Já começaram, já estão em andamento por dois modelos: o modelo de contratação direta licitado pela CET e o modelo de PPP também, em algumas regiões da cidade, para poder cumprir muita coisa. Então a gente fez por dois tipos de modelos de contratação para poder cumprir aí a meta de ter 1.000 quilômetros até 2024. Gabriela da CBN. Perfeito. Já que estamos falando de mobilidade, eu queria saber como está a questão dos patinetes elétricos. Tinha uma empresa que tinha manifestado interesse em operar esse tipo de modal aqui da cidade, né? E também aproveitar e perguntar dos semáforos, como é que está o edital para renovação. Tá. Os patinetes, lembrando que a gente tem uma comissão na prefeitura que estuda todas as questões de mobilidade e a partir do momento dos estudos faz a autorização ou não. Existe uma empresa, não sei se tem mais, até onde eu sabia que tinha uma empresa que protocolou a intenção de comercializar a utilização de patins aqui na cidade. Está em análise, nós temos um decreto que regulamenta quais são as exigências com relação à disponibilização, com relação à questão da manutenção. Evidentemente, a empresa atendendo os requisitos para manter a cidade de uma forma ordenada, atendendo os requisitos do decreto, lhe será concedido, e a gente vai ter aí mais esse tipo de mobilidade também, né? Não deixa de ser, além de lazer, mas também de mobilidade aqui na cidade. A questão dos semáforos. Questão dos semáforos, foi concluído o estudo de vantajosidade e de economicidade, e foi concluído que é mais econômico para a cidade, mais vantajoso fazer pela PPP da iluminação. Nós já temos uma PPP da iluminação, até destacando que nós já trocamos 95% de todas as lâmpadas da cidade por lâmpadas de LED. Então, pela análise jurídica da nossa procuradoria, seria possível fazer um aditivo a essa PPP da iluminação para acrescentar a questão da reformulação do sistema semafórico, que é algo fundamental. A gente estava tentando há muito tempo fazer a licitação, não conseguimos avançar, e agora a gente optou, e nas próximas 2 semanas eu já devo estar assinando ou autorizando, melhor dizendo, a assinatura do contrato com relação ao aditamento da PPP da iluminação, para incluir ali a PPP da reformulação do sistema semafórico da cidade de São Paulo. Por quê? Porque vai ser mais econômico e vai ser mais rápido e mais prático. A gente não pode ficar mais anos aí
travado em licitações, em burocracia, e a cidade com o sistema semafórico sendo necessário fazer a sua reformulação, que é fundamental. Vai ter sistema de inteligência dentro do contexto da Smart City, e a gente vai poder ter o sistema semafórico integrado, diminuir bastante essa questão dos semáforos que ficam parados, porque vai usar de tecnologia. A gente tem muitos semáforos queimados não, sem funcionar, porque o furto de fios cresceu bastante. Essa tecnologia vai ajudar a minimizar, não resolve, porque ainda vai ter sistema de fiação, mas vai minimizar, porque vai ter a utilização de tecnologias que não depende tanto da fiação. 1 bilhão a previsão do investimento nessa MSP? A gente tinha a licitação inicial que a gente estava tentando fazer, que havia sido travada no Tribunal de Contas. A previsão era de investimento de R$1 bilhão. Esse agora, pelos nossos estudos, deve chegar em 800 milhões de reais. Lucas, da Band. Tudo bem, Lucas? Também é mobilidade, mas sobre a greve dos ônibus, está mantida ainda a paralisação dos cobradores, dos motoristas. Queria saber, ontem o senhor disse que a prefeitura já tinha se adiantado, entrou na justiça, o TRT já tinha determinado 80% da frota rodando na segunda-feira, mas a prefeitura conversa com essas empresas para que haja uma negociação e que a greve seja evitada? Nesse momento a prefeitura ela não tem participação com relação à discussão entre as empresas e o sindicato. É uma situação que eles precisam resolver entre eles. O que compete à prefeitura é ficar atento para a gente poder garantir os serviços essenciais na cidade. Até por isso, como você lembrou bem, a gente ingressamos na justiça com o mandato de segurança e conseguimos liminar, e a justiça determinou que, caso tenha realmente a greve, que eles mantenham 80% da frota funcionando no horário de pico e 60% nos demais horários, se não cumprir uma pena de multa de R$50 mil diária. Então, o que compete à prefeitura é se manter atenta com relação a isso e, evidentemente, fazer um apelo para que eles tenham o seu direito de fazer a greve, de reivindicar a melhoria de salário, mas não exime também da responsabilidade de entender que paralisar um sistema de transporte na cidade de 12 milhões e meio de habitantes, que a gente tem 14 mil ônibus, isso pode gerar muitos transtornos, para as pessoas poderem se locomover, inclusive para questões da área de saúde, de uma série de questões. Eu tenho falado com eles, eu não falei, mas sempre que eu tenho oportunidade, através da imprensa, de fazer um apelo para que tenham consciência do que pode gerar na cidade uma paralisação e o não cumprimento da determinação legal. Da Lúcia, da CNN. Você fala sobre saúde, né? Essa semana a prefeitura acompanhou a recomendação do Estado a respeito de máscaras, recomendando aí ambientes fechados. Existe a possibilidade de voltar a ser obrigatório de máscara, e também queria que você comentasse sobre a quinta dose para pessoas acima de 50 anos. Tá. Danúbia, importante ressaltar que mesmo quando a gente teve uma situação da pandemia muito mais controlada, que a gente fez a liberação do uso de máscara, que a gente teve uma situação de internações que caiu bastante, a prefeitura ela não parou de fazer os estudos semanais e publicar às quintas-feiras, aqueles estudos de verificar com relação à questão da transmissibilidade de internações. Também não paramos de fazer os exames sorológicos de sequenciamento genético. Toda semana a gente colhe as pessoas que deram positivo, manda para o laboratório para saber se surge alguma nova cepa. Então, como a gente vem fazendo o acompanhamento periódico, a gente não diminui nada do que vinha desde a época da pandemia no nível mais elevado, a Secretaria de Saúde achou que não seria necessário nesse momento fazer a obrigatoriedade nos locais fechados, e sim a recomendação, e ampliar a recomendação dentro das escolas. A nossa situação hoje, pela vacina, ela é mais tranquila. A gente tem hoje uma recomendação muito forte e contundente de que a máscara é importante, mas mais do que isso é a vacina. É a vacina que está fazendo com que as pessoas que se contaminem pela Covid não tenham agravamento e que a gente não tenha um aumento de óbitos na cidade. Agora, a questão da gente ter pedido para o Ministério da Saúde fazer a vacinação dos adolescentes, e fomos atendidos semana passada, começou de 12 a 17, o reforço, e fizemos também dos 50 a mais. Nós estamos esperando só a instrução. O ministro já afirmou que ele vai liberar a vacina para 50 a mais, a quarta dose. Nós só estamos esperando um instrutivo. Estamos com toda a equipe, as 470 UBS, preparada para poder iniciar a vacinação. Que eu imagino seja nos próximos dias, até porque a gente tem vacina para poder fazer isso. E lembrando que nós estamos fazendo a quarta dose do 60 a mais, é muito importante. A gente continua necessitando que as pessoas se vacinem para que a gente não tenha um agravamento ainda maior da questão de pandemia de Covid na cidade. O Fábio Pescarini.
escolha. Prefeito, deixa eu voltar um pouquinho, pegar aquela no ônibus ali. O senhor disse em abril, que esperava que em abril o Congresso votasse a lei da gratuidade dos idosos. Para que a Prefeitura não passasse a revisar essa tentativa. Isso não aconteceu, já entrou em junho, nem se fala disso lá no Congresso. Até quando a Prefeitura consegue segurar? E se eu puder completar, só da bicicleta, quantas estações serão e se o preço é o mesmo da bicicleta? Com relação à tarifa, nós fizemos no ano passado uma ação bastante forte com relação à retomada econômica, geração de emprego e rendas e colocamos o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, participando todas as entidades da cidade e dentro desse plano a gente fez algumas ações que seriam necessárias para poder retomar o emprego. Tanto é que nós tivemos no ano passado a geração de 336 mil empregos formais na cidade de São Paulo. A segunda colocada foi o Rio de Janeiro, com 82 mil empregos formais. Portanto, o Rio, com metade da população, a gente cresceu 4 vezes mais o número de empregos formais do que o Rio de Janeiro. Demonstra que o nosso plano estava dando certo. E dentre as ações que a gente tem do nosso plano de desenvolvimento econômico, tinha a questão de não aumentar impostos, reduzimos impostos na cidade, não aumentar o IPTU, a gente manteve somente a inflação e encontrava de 10%. E uma das ações também para a gente poder ajudar nessa questão da retomada do desenvolvimento econômico, que é o que vai verdadeiramente fazer com que a gente combata a desigualdade social e a pobreza e a miséria, nós achamos que é fundamental manter o preço da tarifa. Evidentemente, se a gente não conseguir a aprovação da Câmara dos Deputados Federais para o governo federal transferir aos municípios a gratuidade do idoso, que é absolutamente justo, porque é uma lei federal, e o governo federal tem mania de aprovar coisas lá e jogar conta para os municípios, é fácil você fazer graça com o chapéu dos outros, a gente vai continuar nessa linha de poder tentar manter a tarifa. Isso vai depender muito, por exemplo, essa questão agora da discussão salarial do sindicato com as empresas vai ter, evidentemente, reflexo na questão do subsídio. Mas se for necessário aumentar o subsídio para manter a tarifa, a Prefeitura está disposta a fazer. Porém, eu tenho quase que certeza que a Câmara irá votar, porque eu pessoalmente fui para Brasília várias vezes, temos acordo com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, teve essa semana uma reunião com o deputado Isnaldo Bulhões, que é o relator, ele vai fazer algumas alterações e não foi votado ainda por uma questão de calendário lá da Câmara dos Deputados, que está sempre com muitas questões tumultuadas, mas que já tem consenso e temos inclusive o compromisso do presidente da Câmara, o Arthur Lira, de pautar para votar esse projeto, que eu imagino que seja na semana que vem. Tem sido prorrogado, mas o Arthur Lira iria votar semana passada e retrasada, ele saiu do país, ele disse que ele quer presidir a sessão nessa votação, mas nós estamos aqui em cima, conversando, dialogando, temos o compromisso, é questão só do tempo para votar e aí o governo federal repassar aos municípios o valor da gratuidade do idoso 65 mais e a gente poder atenuar a questão do subsídio que coloca no transporte. Subiu muito o subsídio? Estamos monitorando, né? Isso, ele vai variando, porque depende muito da quantidade de passageiros. Hoje a gente já deve estar com 85%, né, Gilmar? Cadê o Gilmar? Deve estar 85% do retorno dos passageiros. Quando a gente tem o volume de passageiros aumentando, você diminui o subsídio, né, porque você ingressa recurso. Tem a questão do diesel, né, tem agora essa votação da questão do ICMS, que eu espero que o Senado não aprove, retirando dinheiro dos municípios, mas pode ser uma ajuda na redução do valor do ICMS dos combustíveis e, portanto, do diesel, obviamente. Então tem um conjunto de situações que a gente precisa analisar com relação ao subsídio. A pressão tem, né? Até porque o diesel aumentou só no ano passado 65%. Nós estamos há 2 anos sem reajustar a tarifa do transporte. Tem a questão dos dissídios coletivos. A pressão para aumentar o subsídio é bastante. O nosso esforço é para que a gente tenha o menor subsídio possível, com certeza. Mas é o suficiente ou não ajudaria tanto? Nós gastamos 3,3 bilhões de subsídio em 2020, 3,3 bi em 2021. A nossa meta é manter os 3,0 bi em 2022. Porque isso depende da gente não tirar... 3.2, né? 3,3. 3.3. 2020 foi 3,3 bi, 2021 3,3 bi, 2022 a nossa meta
que está entregue ao senhor Gilmar secretário é que a gente mantenha o subsídio em 3,3. Evidentemente, estamos dependendo dessa votação para ter aí o recurso federal da gratuidade de idoso, que seria 450 milhões de reais.